quando os irmãos têm vindo aqui à frente apresentar os propósitos, hoje foi o segundo propósito, foi o propósito de evangelismo. Então, eles chegam aqui e apresentam a cada um de nós, a cada um de vocês, áreas que vocês podem trabalhar. Você pode escolher, na semana passada foi falado sobre o propósito de comunhão. Então eu creio que aqui na apresentação do propósito de comunhão, foram apresentadas assim, várias áreas em que você se enquadra. De repente você fala assim, eu me enquadro nesta área. Na área de evangelismo aqui, o que foi apresentado hoje, de repente você se enquadra em uma dessas áreas. De repente você fala assim, não, no sopão eu não posso sair para fazer a entrega do sopão, mas de repente eu me coloco à disposição para ajudar a fazer a comida, a fazer a sopa. Mas de repente você também pode sair ou colocar o teu carro à disposição para levar esses irmãos para Nova Iguaçu ou São João, levar esses irmãos. No pedágio evangelístico, de repente você pode falar assim, eu me coloco à disposição para trabalhar no pedágio evangelístico. Eu me coloco à disposição para trabalhar em uma outra área do propósito de evangelismo, que é Jesus na estrada. Eu creio que nós fizemos Jesus na estrada apenas 3 vezes aqui na igreja. E talvez 70% dos irmãos não tenham ideia do que seja Jesus na estrada. Talvez vocês não tenham ideia do que seja Jesus na estrada. Para nós realizarmos esse projeto de Jesus na estrada, nós precisamos de no mínimo 40 irmãos. 40 irmãos. E das vezes que nós saímos para realizar este projeto de Jesus na estrada, tivemos que pedir ajuda a outras igrejas. A outras igrejas. Então, de repente, você que fala assim, eu tenho um ardor evangelístico. Busque a irmã Márcia, busque o irmão Alcinei, para que vocês possam fazer parte do evangelismo, fazer parte do Jesus na estrada, fazer parte do sopão, fazer parte lá do pedágio evangelístico, fazer parte também de alguns projetos que de repente eles possam apresentar, ou de repente você tem algum projeto que possa apresentar a eles, e eles vão analisar o seu projeto e ver se dá para colocar em prática. Então todos os domingos, quando eles estão aqui à frente apresentando esses propósitos, é para que os irmãos observem e falem assim, eu me encaixo nesse propósito aqui. Eu me encaixo nesse ministério aqui. Não é simplesmente olhar e ficar, está passando ali, é bonito, né? Que bonito eles estão fazendo. Mas eu preciso me envolver, eu preciso fazer parte também. Às vezes nós reclamamos e falamos que a igreja não é uma igreja que evangeliza. Vocês observaram ali as estratégia evangelística que é apresentada por este propósito. Existem várias estratégias. Então eu posso me colocar à disposição. Nós temos um carro de som, não vou dizer que o carro de som está à disposição, mas o irmão Samuel colocou o carro dele à disposição para esse trabalho evangelístico. Ele colocou uma caixa em cima do carro dele, inclusive agora no dia 23 haverá um culto ao ar livre, no dia 23 a partir das 17 horas. Ele vai realizar ali em frente à casa dele um culto ao ar livre. Então, é uma pessoa que está engajada e está colocando também, está se doando para o evangelismo. A igreja não evangeliza. O que é evangelização para você? O que é evangelismo para você? De repente, evangelismo para você é só uma estratégia de sair distribuindo folheto. A igreja não distribui folheto, então ela não evangeliza. A igreja tem projetos de evangelismo, ou projeto evangelístico. A igreja tem projetos. Então as pessoas precisam se colocar à disposição para esses projetos. Então cada um de nós temos ainda mais 3 propósitos a serem apresentados. Então dê uma observada, fala assim, eu me encaixo neste propósito. Se quiser explicações, procure esses irmãos dos propósitos. Procure a irmã Poliana, a diaconisa Patrícia, também o irmão Marcelo, que é do Ministério do Propósito de Comunhão. Procure esses irmãos, ou então procure esses irmãos que fizeram a apresentação hoje. Porque temos muitas coisas, mas eu já trabalho no ministério, eu faço parte da coreografia. Mas você pode fazer um trabalho externo também, um serviço externo também. Pode fazer um trabalho externo também.
Ok, nós vamos trabalhar nesta noite e eu quero pedir que os irmãos entendam, pedir que os irmãos prestem, assim, eu sei que vocês prestam atenção e eu gostaria que prestasse a máxima atenção nesta noite, porque dentro desta mensagem, aparentemente, será uma apresentação, seria praticamente um estudo, mas só para que os irmãos possam entender o valor de quando Jesus diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então é uma mensagem puramente evangelística, mas é necessário que os irmãos prestem atenção. Eu coloquei alguns slides para que os irmãos possam observar e entender o porquê e a importância quando Jesus fala que Ele é o caminho. E o texto que nós vamos ler neste momento já está num slide, quando diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo de número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Quando nós pegamos esse versículo aqui, Jesus fala, eu sou a porta. A ideia é que é simplesmente uma porta. Qualquer porta. Pode ser a porta frontal, a porta lateral, as portas aqui atrás, qualquer porta. Quando ele fala, eu sou a porta, então a pessoa imagina logo, não, é qualquer porta. Mas só que quando nós pegamos essa ideia da porta, e aí em seguida, nesse outro slide, que é o tema da nossa mensagem, é o único caminho. Ele é o único caminho. Eu até coloquei ali aquelas pessoas assim, numa fila indiana, parecendo até que as formiguinhas, né? Mas seguindo um caminho, indo em direção a um caminho, indo em direção a um determinado lugar. Eles sabem perfeitamente para onde eles estão indo. O único caminho. E a ideia seria que você tivesse também, absorvesse essa ideia do único caminho. Jesus é o único caminho para a minha vida. E eu vou tentar explicar, dentro dessa expressão, o único caminho e a porta. Muito bem. Dentro desse outro slide, nos fala que pelo menos 590 vezes aparece a palavra porta na Bíblia. Pelo menos 590 vezes aparece a palavra porta na Bíblia. 590, incluindo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 590 vezes. Veja só a importância que o Senhor Deus dá a essa palavra porta. E aí os irmãos vão entender o porquê desta palavra porta. E antes de dar continuidade, do capítulo 25 até o capítulo 27 e até também entra o capítulo de número 30, vem nos falando sobre o tabernáculo. Vem nos falando sobre o tabernáculo no livro de Êxodo. Vem falando sobre o tabernáculo, como que o tabernáculo era construído, como que o tabernáculo foi construído. Eu vou passar para os irmãos, mas gostaria que vocês entendessem que pelo menos 590 vezes surge aqui na Bíblia a palavra porta. Pois bem, em Mateus, quando eu falo 590 vezes, eu não vou colocar os 590 versículos aqui não. Pelo menos 2 versículos eu estarei colocando aqui para que os irmãos estejam acompanhando. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. O Senhor Jesus falando, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Nisso que a porta é aberta, você poderá entrar. Lembra lá em Apocalipse, quando ele diz que ele é a porta? Ele diz que ele é a porta, lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Muito bem, o segundo versículo está em Salmo 118, versículo de número 19. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Abrir a porta da justiça. Abrir as portas para que eu possa entrar e dar graças ao Senhor. O povo judeu,
eles eles são um povo assim extremamente festivo. Todas as festas em Jerusalém, todas as festas em Israel, eles comemoram de coração aberto. Naqueles dias, no Antigo Testamento, eles não faltavam uma festa. Nos dias de Jesus, quando Jesus estava em forma corpórea aqui na terra, eles também não faltava uma festa. Lembram daquele episódio que Jesus ficou para trás? José e Maria foram embora e Jesus ficou para trás, ficou conversando lá com os anciãos, ficou conversando lá com aqueles líderes religiosos. Eles saíram de onde eles moravam, foi para aquela festa. Então, abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Então, quando nós entramos por aquela porta ali, é para darmos graças ao Senhor, para louvarmos o nome do Senhor, para engrandecermos o nome do Senhor. Aí tem uma planta do tabernáculo que é apresentada aí para os irmãos. Vai ser um pouco difícil porque eu estava precisando da canetinha, mas aqui no início é uma porta. Uma porta. Lá no santo lugar é a segunda porta. E para chegar no Santo dos Santos é a terceira porta. A terceira porta. Por isso que eu pedi aos irmãos que prestassem bastante atenção. Quando você entra pela primeira porta, você já entra no átrio. E todos podem entrar, todos podem ficar ali no átrio. Quando você entra por esta porta, essa primeira porta, ela é por demais importante. E aí nós temos três portas que eu coloquei aí a nível de slide, 3 portas, representando aquelas 3 portas ali daquela maquete, mas daquele projeto ali do tabernáculo. Aí nós temos as 3 portas. E a importância desta porta. Já no outro slide, já começa a aparecer alguma coisa assim que vocês têm que tentar entender, porque parece que é difícil, mas não é. Cada porta tem um nome. Cada porta, das 3 portas, cada porta tem um nome. A primeira porta se chama Sha'ar, no hebraico, Sha'ar. E quer dizer portão, quer dizer porta, mas quando você vai lá no original, quando você vai lá na essência, na raiz, na etimologia da palavra, quer dizer escancarada. Escancarada. Então essa porta está escancarada. Não é simplesmente você abrir meia porta, não é simplesmente abrir toda a porta, não é simplesmente você abrir a porta e deixar ainda com algum espaço para ela ser aberta, mas a palavra quer dizer escancarada. Então o Senhor, trazendo para o nosso entendimento, o Senhor escancarou essa porta para que todos tivessem acesso. Não deixou uma porta assim bem estreita para que poucos pudessem entrar. Ele escancarou a porta, deixou a porta bem aberta. E ali aparece a letra Dalet, a 4ª letra do alfabeto hebraico, e cada letra tem um significado dentro do idioma hebraico, que aquela letra ali significa porta também. E é o número 4, por ser a 4ª letra do alfabeto hebraico, é Aleph, Bet, Dalet, e Aleph, Bet, Gimel e Dalet. É a 4ª letra, e ela significa porta também. Então, dentro dessa ideia aqui de Sha'ar, quer dizer escancarada. Todas as pessoas, não existe uma pessoa na face da terra que quando chega para entrar pela primeira porta, vão fechar, assim, não, aqui você não pode entrar. Aqui você não pode entrar. Então está aberto para todos. Para todos. Independe do tipo da pessoa, independe do que a pessoa já fez, independe do que a pessoa está fazendo e independe do estilo de vida da pessoa. A porta está escancarada para quem quiser entrar. E por isso que nós colocamos como o único caminho. Até porque neste tabernáculo não existem outras portas nas laterais. Existem portas internas. Portas internas. Mas portas nas laterais não existem. Só existe uma porta. Só uma porta de acesso. Por isso que Jesus fala que ele é o único caminho. Porque alguém de repente poderia fazer assim, não, eu vou entrar aqui pela lateral, por esta porta aqui pela lateral. Não tem condições, porque não tem porta. Não havia porta nas laterais.
Então, enquanto eles estavam ali no deserto, eles não tinham condições, ninguém tinha condições de entrar pelas laterais, somente pela porta principal, pela Sha'ar, que é a porta escancarada. E essa porta escancarada é que permitiu que você entrasse por ela. Essa porta escancarada é que permitiu que nós entrássemos por ela, porque nós não merecíamos a salvação. Se nós não entrássemos por esta porta, se nós não entrássemos por esta porta, todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas a partir do momento em que você entrou por esta porta, a partir do momento que nós entramos por essa porta, a partir do momento que nós acessamos essa porta, é o início de uma jornada. Nós estamos começando uma jornada. Então eu gostaria que ficasse bem claro na nossa mente. Eu sei que alguns têm uma ideia do tabernáculo, conhecem a estrutura do tabernáculo, mas essa primeira porta é a principal. É a principal. Ninguém poderia oferecer o holocausto por cima das tendas, por cima daqueles tecidos, né? Jogar o holocausto lá dentro. Ninguém poderia fazer isso. Ninguém poderia chegar lá no Santo dos Santos e por fora assim, rasgar o pano e jogar e falar assim, não, eu quero ter acesso ao Santo dos Santos e falar com Deus lá no Santo dos Santos. Ninguém poderia fazer isto. Até os sacerdotes, eles tinham que passar pela primeira porta. Até os sacerdotes. Então você que tem por hábito visitar alguma igreja, você pode ficar do lado de fora da porta. Você pode ficar do lado de fora. Mas o que o Senhor espera é que você entre nesta porta, porque a porta está escancarada. Deus está esperando por você. O Senhor Jesus está esperando por você. Ele abriu a porta para você. Ele escancarou a porta para você. Escancarou a porta para você. Nesse outro slide, é interessante que quando foi construído o tabernáculo ele foi construído de uma tal maneira, que chamava muita atenção naqueles dias e nos chama atenção até hoje, quando o templo foi construído, antes do templo ser destruído, quando o templo foi construído, mas eu quero me reportar na época do tabernáculo. Jesus é o sol da justiça, vou explicar isso aqui. Jesus é o sol da justiça. Quando nascia no deserto, iluminava aquela porta. Quando o sol nascia, iluminava aquela porta de entrada. Aquela porta de entrada era iluminada. E aí, quando, dentro desse versículo, agora que nós estaremos lendo, fala assim, o tabernáculo estava sempre voltado para o oriente, neste versículo. Nesse texto, o tabernáculo estava sempre voltado para o oriente. Todas as vezes que eles iam montar o tabernáculo, ele estava voltado para o oriente. Por que para o oriente? Isto é, para o lugar do nascimento do sol. A Bíblia não fala que Jesus é o sol da justiça? Então todas as vezes que o sol surgia, já batia de frente com aquela porta escancarada, certamente apontando para a pessoa de Jesus, anunciado pelo profeta Malaquias. Malaquias já falava claramente a respeito disso, como o sol da justiça. Malaquias 4:2 nos diz, dentro da primeira parte, eu não sei se eu coloquei aqui, Malaquias 4:2 deve estar um pouco mais adiante, mas Malaquias já nos fala sobre o sol da justiça, nos fala sobre o sol da justiça. Então, quando o tabernáculo era desmontado, eles estavam parados aqui. De repente eles levantavam o acampamento e iam para um outro local. Quando eles chegavam no outro local, a entrada dessa primeira porta tinha que estar voltada para o oriente. Por quê? Porque era a direção do sol, era sentido Jerusalém, na direção de Jerusalém. Olha só a importância. O Senhor Deus, quando mandou construir o tabernáculo, ele fez tudo sobre o mínimo detalhe, para que nós tivéssemos o acesso. Às vezes muitas pessoas quando pregam, falam assim, não, Jesus é o único caminho, Jesus é a porta. Mas fica algo assim um tanto quanto vago na nossa cabeça. Por que a porta? Por que a porta? Qual a importância da porta? O que significa essa porta? Essa porta está escancarada, irmãos, para quem quiser receber Jesus como o único e suficiente Salvador. E todas as vezes que eles montavam esta porta, montavam este tabernáculo, ele ficava na direção do oriente, onde o sol nascia. E o sol, quando surgia
vinha levantando, passava pelaquela areia do deserto e batia de frente com aquela Shaar, com a primeira porta do tabernáculo. Por isso que Jesus diz que ele é a porta, para que todas as pessoas venham, ou melhor, tenham vida através dele. Todas as pessoas tenham vida através dele. Muitas pessoas buscam Jesus de diversas formas, de diversas maneiras. Muitas pessoas querem chegar aos céus. Muitas pessoas, aos céus não, querem chegar ao céu. Muitas pessoas querem chegar ao Senhor Deus, mas não pela porta principal. Não pela porta principal. Elas querem buscar um outro caminho para poder chegar a Jesus. E essas pessoas não conseguirão, nunca conseguirão chegar a Jesus por outras portas. A porta certa é aquela porta que está escancarada, foi escancarada por Deus, para que você tivesse acesso a Ele. E esta porta continua aberta até hoje. É lógico que hoje nós não temos mais o tabernáculo. Não estamos mais vivendo no deserto. Mas nós temos as portas das igrejas. E a partir do momento que você passa por essas portas estão escancaradas para que você entre. Lógico que agora não existe mais a divisão das 3 portas. Mas a porta principal está aberta, sempre estará aberta para todos aqueles que queiram entrar, que queiram receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está dando para entender? Eu creio que não está complicado não, né? Não está complicado não. Porque quando eu estava preparando a mensagem, eu estava pensando, Senhor, será que o teu povo vai entender? Mas vocês estão entendendo até melhor do que eu. De repente o pensamento de vocês está até mais à frente do que o meu. Quando eu estou me referindo aqui a tabernáculo, vocês já estão viajando no tabernáculo. Já estão viajando, vendo o santo dos santos, vendo o local dos holocaustos. Então, queridos, por isso que Jesus diz que Ele é a porta, para que todas as pessoas tenham vida através dEle. Vida através dEle. Eu sou o caminho, Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele está dizendo, se você não entrar por essa porta que está escancarada para você, você não vai chegar ao Pai. Você pode até dizer, não, mas eu amo Deus. Não, mas porque Deus, ele mora no meu coração. Ele pode até morar no teu coração. Quantas pessoas amam, mas não são amadas? Apesar que Deus te ama muitíssimo. Deus ama mais você do que você possa imaginar. Mas será que você ama tanto a Deus assim? Será que nós amamos tanto a Deus assim? Deus gostaria que todo o mundo pudesse amá-lo com a mesma intensidade que Ele nos ama. Que pudesse entrar por esta porta. Porque não é difícil. O irmão Alcinei, diácono Alcinei, esteve falando aqui à frente do momento ofertório, nos falando a respeito da dificuldade nos países, lá no Oriente Médio ou na Ásia, a dificuldade da pregação, a dificuldade que as pessoas têm de pregar, a dificuldade que elas têm, às vezes, que até cooperar para a construção de um templo, mas não tem condições para fazer isso, ou melhor, são proibidas de fazer isto. E nós temos essa possibilidade aqui no nosso país, ou na nossa América. Nós temos essa possibilidade, principalmente aqui no Brasil. Nós temos essa possibilidade, essa facilidade. Só não entra por esta porta quem não quer. Quem não quer. Não é vedado, não é proibido a entrada de alguma pessoa. Ah, mas eu estou meio borracho, estou meio bêbado. Eu não posso entrar por esta porta. Pode sim. Você pode entrar por esta porta. Ah, porque eu fumo, não tenho condições de entrar por esta porta. Você pode entrar por esta porta. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Buscais o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque ao Senhor. Então, para aquelas pessoas que estão afastadas do reino de Deus, para aquelas pessoas que ainda não têm ou não tiveram, já tiveram a oportunidade de entrar por esta porta, mas se você ainda não entrou, se você está aqui, a porta está aberta aqui, mas se você está aqui do lado de fora,
Queridos, de repente essa porta pode fechar e um dia essa porta vai fechar. E quando essa porta fechar, você vai ficar do lado de fora. Quando essa porta fechar, não haverá mais condições de você falar: Senhor, tanto que eu queria entrar. Senhor, tanto que eu queria fazer parte da tua família. Senhor, tanto que eu queria chegar aos céus, ou chegar ao céu. Mas você ficou do lado de fora. Mas não foi por falta de oportunidade. Não foi por Deus não permitir que você entrasse. Porque Ele está permitindo que você entre. Pastor, eu não sou casada. Pastor, eu não sou casado. Eu vivo com alguém. Deus não está vendo a tua situação social. Ele está vendo o teu coração. Está vendo o teu coração. E o teu coração é por demais importante para Deus. Mas é necessário que você entre por esta porta. Não fique do lado de fora, em nome de Jesus. Essa porta ainda está escancarada, querido. Ainda nós temos esta facilidade de acesso. Nós que eu falo são as pessoas que ainda não entraram por esta porta. Pela porta que está sendo apresentada aqui. Nesse outro slide nos diz o seguinte: quando entra pela porta, saiu da secura. Lembra quando eu falei que a porta principal, a Shaar, ela era em direção ao deserto, direção a Jerusalém, de frente para o deserto, para de onde o sol nascia. Quando você entra por esta porta, você saiu da secura, saiu do calor insuportante, saiu daquela dificuldade terrível. Porque quando no Antigo Testamento, ou no início do Novo Testamento, quando queria matar alguém, era só encaminhar aquela pessoa para o deserto. Porque no deserto não tinha nada. Então, se encaminhasse a pessoa para o deserto, aquela pessoa sabia que ia morrer. Que iria morrer. Então, quando você entra pela Shaar, quando você entra por esta porta principal, você sai da secura. Você sai desse momento terrível que muitos estão vivendo, que muitos estão experimentando. Você saiu do deserto. O deserto nós sabemos que é um local de aprendizado, mas um deserto é um lugar de sofrimento também. É um lugar de sofrimento. Eu creio que naqueles dias muitas pessoas, alguns povos poderiam rodear ali o tabernáculo, poderiam olhar o tabernáculo, ver mais tantos detalhes aqui no tabernáculo, mas eles não entravam no tabernáculo e ficavam do lado de fora. Só quem já foi para aquela região, já viajou para aquela região, sabe o quanto é feio o deserto. O quanto é feio o deserto. Você não vê nada no deserto. Você vê lá uns beduínos lá com a barraca, lá longe, uma tenda lá longe, uma coisa assim com menos de 1,5 metro de altura. E você olha assim, você não vê nada, é só areia. É horrível. E às vezes a nossa vida também está assim, muitas pessoas estão vivendo no deserto, perto de todas as coisas, mas não conseguem alcançar estas coisas, porque estão fora do tabernáculo, estão fora desta porta, não passaram por esta porta. E o Senhor tem nos dado esta oportunidade de sair do deserto. Quantas pessoas estão vivendo no deserto? Aí você fala assim: não, mas onde eu moro tem água, onde eu moro tem luz, eu tenho os meus vizinhos. Quando eu falo deserto, são sofrimentos, dificuldades, as dificuldades que são enfrentadas no nosso dia a dia. Quantos de nós temos uma situação consideravelmente boa, situação socioeconômica boa, ou mais ou menos, nós temos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que está ao nosso alcance. Mas quantas pessoas também têm um pouco de dinheiro no bolso, têm uma família, mas não estão desfrutando, ainda não saíram do deserto. É necessário que eu abra os meus olhos, que Deus venha abrir os meus olhos, para que eu possa entender e poder visualizar essa porta que está escancarada, para que eu possa passar por ela, entrar por esta porta e sair dessa secura, sair do deserto. Ele vai ter passagem. Quando eu quiser passar por esta porta, eu terei passagem livre.
Ninguém vai te barrar na porta. Peraí. Por que você está querendo aceitar a Jesus? Por que você está querendo entrar aqui? Não. Essa porta está aberta para todos. Todos. De repente chega alguém mal vestido, mal trajado e senta lá no último banco e ergue um dos braços, as pessoas olham e falam assim, levantou o braço porque de repente está precisando de alguma coisa. No entendimento humano. Mas de repente aquela pessoa está querendo sair do deserto em que ela está vivendo. De repente você está vivendo uma condição tranquila, humanamente falando, mas o deserto que você está vivendo, o problema que você está passando dentro de casa, o problema que você está encarando dentro de casa, o problema que você está encarando na sociedade, o problema que você está encarando no setor de trabalho, o problema que você está encarando a nível de saúde, passe por esta porta, ingresse por esta porta, entre neste tabernáculo que o Senhor está oferecendo para você, escancarando esta porta, livre acesso. Quantas pessoas são barradas em determinados lugares? Uma ocasião, não é bom que contar assim uma ilustração própria, eu fui aqui em Adson Passos assistir um jogo do Fluminense e Atlético Mineiro. E eu estava num lugar, que o lugar era lugar ruim, sabe? Aquele lugar que você senta, você fica sentado, aquele negócio de concreto. Um lugar ruim, um lugar péssimo. E aí eu olhei lá para o outro lado e vi um lugar VIP. Poltrona, tudo direitinho. Aí eu saí de onde estava, cheguei lá perto do segurança e falei assim, meu amigo, qual as condições para ficar neste lugar aqui? Ele falou assim, olha, tem que ser convidado ou ser um ex-jogador. Eu falei, eu estou lá do outro lado e eu estou vendo esse lado aqui tão vazio. Será que você não autoriza que eu venha para esse outro lado, não? Ele falou assim, o senhor já praticou esporte na sua vida? Eu disse, já pratiquei esporte na minha vida. Então, se eu esperar só um pouquinho. Aí eu conversei com ele e ele falou assim, espera só um pouco, para que de repente cheguem outros sócios também, para não tomar lugar de sócio. Aí, deu a metade do primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, aí eu olhava, estava sempre de olho nele. Aí ele fez sinal para que eu pudesse ir para lá. Mas eu tive que sair de onde eu estava, daquilo que estava me incomodando. Eu não estava bem onde eu estava. Então eu saí dali e fui lá e conversei com ele. Ele falou assim, você pode entrar, o senhor pode entrar. Entrei, sentei lá, fiquei no meio da galera, né? Fiquei no meio daquela galera que, né, no setor VIP. Fiquei todo satisfeito. Mas eu tive que sair de onde eu estava. Da mesma forma, se você não estiver satisfeito onde você está, saia daí e busque um lugar melhor para você. Em todos os sentidos, às vezes até dentro de casa mesmo. Eu não estou bem com a minha esposa, não estou bem com o meu esposo. Procure melhorar. Saia dessa situação em que você se encontra e procure melhorar. Tente passar por esta porta, chegar na segunda porta, no santo dos, ou melhor, no lugar de oferecimento dos holocaustos, lugar dos sacrifícios, porque você já entrou pela porta. Agora essa palavra é para os membros da igreja. Você tem condições de melhorar a tua situação. Não ficar apenas no átrio, ficar apenas ali naquela porta onde todos podem entrar, todos têm acesso. Mas você tem condições de avançar um pouco mais. Quando entra pela porta, saiu da secura, saiu do deserto, ela vai ter passagem. E aí, quando entra por esta porta, não termina aí. Há uma continuação. Nós não paramos, porque nós damos continuidade. Nós não paramos aí. Neste versículo, Malaquias capítulo 4, versículo número 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Malaquias já estava falando isso, olha, lá no Antigo Testamento. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E o sol da justiça já nasceu,
já surgiu, já esteve entre nós em forma corpórea, agora está nos observando, está a nos observar. Esse sol da justiça está esperando, está aguardando por você, que você tome uma posição, que você tome essa posição. E às vezes as pessoas demoram muitíssimo para tomar esta posição. Demoram muitíssimo. E continuam neste deserto da vida. Quanto que nós gostaríamos que os nossos entes queridos passassem por essas portas ou por essa porta. Quanto que nós gostaríamos que eles passassem por esta porta. Porque uma vez passando por esta porta, nós sabemos e temos a certeza que ele vai fazer parte de um de nós. Vai fazer parte da igreja, vai pertencer uma família. Vai pertencer uma família. Mas enquanto não passar por esta porta, pode ser aquela pessoa que faça, sabe, aquela pessoa excelente de coração, uma pessoa magnífica de coração, uma pessoa que é um amor de pessoa. E você até imagina que aquela pessoa seja evangélica. E fala assim, se ela morrer, ela nem precisa de Jesus, de tão boa que esta pessoa é. Mas para que possa chegar no céu, é necessário que passe por esta porta. É necessário que passe por esta primeira porta. Procure levar essa palavra para aquele teu ente querido, aquela pessoa que você ama, que nós amamos, que nós conhecemos. Aquelas pessoas que nós estamos constantemente convidando para estar na casa do Senhor. Mas não é só chegar e ficar do lado de fora. Você pode até dizer o seguinte, pastor, eu já estou aqui dentro. Eu já passei pela porta, eu estou aqui dentro. Mas eu tenho que abrir a porta do meu coração. Você tem que abrir a porta do teu coração. Você já está no ambiente onde Deus se faz presente. Mas eu tenho que abrir também a porta do meu coração. Senhor, a partir deste momento, eu abro a porta do meu coração para entrar pela tua porta. Essa porta que está escancarada. E eu sei que tu estás pronto para me receber. Que o Senhor possa e venha fazer com que você entenda a importância dele ser o único caminho. O único caminho. Não adianta querer buscar um outro caminho. Não adianta falar, minha esposa é evangélica, então eu não preciso ser evangélico. A minha mãe é evangélica, eu não preciso ser evangélico. O meu avô é evangélico, eu não preciso ser evangélico. A minha avó é evangélica, então eu não preciso ser evangélico. Eu nasci no lar evangélico, então eu não preciso receber Jesus como meu Salvador, eu não preciso passar por esta porta. Você precisa sim. Nós precisamos. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que esta igreja mantém essa porta escancarada, para que você possa entrar e aqui dentro abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero fazer parte desta família. Senhor, eu quero que tu seja o meu único e suficiente Salvador. Porque eu reconheço que eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Às vezes nós trabalhamos, pregamos e falamos sobre muitas coisas. Falamos sobre várias coisas, vários assuntos. Assuntos bíblicos, assuntos importantes. Palavra que vem do trono de Deus, palavra que vem do trono de Deus. Mas às vezes nós não falamos sobre salvação. Não falamos a respeito de Jesus, que Jesus é o único caminho. Que Jesus precisa fazer parte da nossa vida, da tua vida. Ou da vida daquela pessoa que você convidou. Nós temos que trabalhar nesta área. Precisamos trabalhar nesta área. As igrejas não podem, muitas igrejas estão entrando no modismo. Tem tempo para todas as coisas, mas 5 minutos para a palavra. Como se a palavra fosse a última coisa. Se a palavra não tem tanta importância, não tem tanta relevância dentro do culto. Tem de tudo. 5 minutos para o pregador. E às vezes o pregador fica até constrangido e pergunta para o líder ou para o pastor local, fala assim, quantos minutos eu tenho para pregar? Porque aí o pastor olha no relógio, fala assim, olha, pode pregar até
Pode até 9 horas. Então eu falo assim, enquanto o Espírito falar o teu coração, mas nós costumamos terminar o culto às 9, ou no nosso caso aqui às 8. Então, pouco tempo para a palavra e muito tempo para a apresentação. E a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A igreja existe para a proclamação da palavra, não para a apresentação. As participações são importantes. As participações são importantes. A participação ajuda a trabalhar o nosso coração para receber a mensagem. Mas a mensagem é mais importante. Alguns falam assim, não, porque isso aqui é mais importante do que aquilo ali. A palavra é mais importante. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que é necessário que nós, como pregadores, nós que somos pastores, líderes de igreja, estejamos sempre atentos à palavra e pregando sempre a palavra do Senhor, e principalmente falando a respeito da ação salvífica de Deus, da ação salvífica do nosso Deus. Precisamos fazer isso. Este é o caminho da igreja. Quando o irmão esteve lendo ali, fazendo a apresentação do Ministério de Evangelismo, falando sobre missões também, essa é a nossa missão. É a nossa missão. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Então eu preciso pregar a palavra para alguém que esteja próximo a mim, alguém que eu tenha acesso, oportunidade de pregar a palavra. Mas não é pregar só porque ganhei uma bênção, porque eu fui abençoado, porque o Senhor fez isso por mim, porque você está contando bênçãos para aquela pessoa, para que aquela pessoa venha para o Evangelho em busca de bênção também. Precisamos falar de Jesus, porque é Ele que garante a salvação de cada pessoa. É Ele que garantiu a tua salvação, é Ele que garantiu a nossa salvação, por ser o único caminho, o único caminho. E eu espero que nesta noite os irmãos tenham entendido perfeitamente sobre o significado da porta. A porta não é simplesmente uma peça na casa para impedir que animais ou outras pessoas entrem. A porta na Bíblia tem uma importância muito grande. E esse foi o objetivo da mensagem nesta noite, que você entendesse a importância da porta, a importância dessa porta. Essa porta está escancarada, lá no original, está escancarada, para que todos tenham acesso, Às vezes muitas pessoas perdem tempo e mais tempo no zap, o tempo todo. Aí manda piada daqui, recebe piada de lá, manda piada para lá, repassa a piada que recebeu. Pessoas que não são evangélicas, brincamos com essas pessoas, recebemos algumas informações, alguns vídeos, mas a oportunidade de evangelização também existe através do WhatsApp, através do Face. Enviamos tantas coisas, mas existe a necessidade de cada um de nós falarmos assim: se essa pessoa não receber Jesus, ela não vai para o céu. Se ela não receber Jesus, ela não vai ser salva, não será salva. Então é um dever meu, é um dever teu, é um dever nosso. Existe um hino no cantor cristão que diz assim: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. E quantas oportunidades, Deus não nos colocou numa ilha, nós não estamos isolados. Nós temos oportunidade. Pastor, eu prego o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho, mas será que prega com aquela segurança, com aquela seriedade, com aquele compromisso de ver aquela pessoa, sabe, no céu,
Um dia verei essa pessoa no céu, um dia estarei no céu com esta pessoa. Abre o olho, hein? Cuidado, hein? Jesus está voltando. Nós sabemos disso. Não é errado você falar isso. Não é errado. Mas é chegar por uma pessoa e falar assim: você tem certeza da sua salvação? Você sabe quem é Jesus? E esta é a função da igreja. Eu glorifico, agradeço muito a Deus por esta igreja. Porque esta igreja não é uma igreja de oba-oba, é uma igreja que prega a palavra. Que prega a palavra. Eu louvo muito a Deus por esta igreja. Louvo muito a Deus pela membresia desta igreja, pelos ministérios desta igreja. Porque é uma igreja que é pautada na palavra, desde a escola bíblica dominical. Pautada na palavra. O oba-oba fica lá fora, lá para fora. Aqui dentro é palavra. Mesmo nos ensaios é palavra. Foi na quinta-feira, quando estava reunido com os pastores aqui dentro, aqui embaixo em uma das salas. Quando eu estava saindo, nós estávamos saindo, os pastores estávamos saindo. Eu vi os jovens e adolescentes na sala de oração. Eu falei: glória a Deus. Eu acho que estavam orando. Estavam orando, né? Quando eu vi vocês na sala de oração, eu glorifiquei a Deus. Falei: Senhor, muito obrigado, Pai, pelos jovens desta igreja, porque eles estão firmados na Tua palavra, Senhor, e levam a Tua obra a sério. Levam a Tua obra a sério. Então, queridos, que vocês nesta noite possam retornar aos vossos lares com esta ideia da porta. E lembrando sempre que esta porta está escancarada. Sha'ar quer dizer escancarada. Lá na etimologia da palavra porta, no hebraico, está escancarada. Escancarada para quem quiser entrar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, por esta porta estar escancarada mais uma vez, mais um domingo, para que você pudesse entrar por ela, para que você pudesse abrir o teu coração. Pai querido, nós queremos te render graças por tudo quanto nos tens feito, ó Pai. Te rendemos graças, ó Senhor, por esta rica oportunidade concedida a cada um de nós. Também te agradecemos, ó Senhor Deus, pela oportunidade que tens concedido a muitos dos teus filhos. Nós te pedimos neste momento pelos teus servos que estão viajando, ó Senhor Deus. Guarde-os, proteja-os, onde quer que eles estejam, ó Senhor. Que eles possam e venham a sentir a tua presença, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus filhos que aqui se encontram. Pelos teus filhos que tiveram que se deslocar de um lugar distante para estar aqui na tua casa, ó Senhor. Te louvo, ó Senhor Deus, por estes teus filhos, por estes teus servos, ó Senhor. E também nesta noite faço menção, ó Senhor Deus, e quero te pedir pelos enlutados, ó Senhor Deus. Pessoas com o coração entristecido no dia de ontem, no dia de hoje. Pessoas que nós conhecemos, ó Senhor Deus. Pessoas que são conhecidas nossas, ó Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito esteja trabalhando e consolando e confortando estes corações, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta noite na tua casa. Eu quero te agradecer também, ó Senhor Deus, pelos aniversariantes, ó Senhor Deus. Continue guardando e protegendo os teus servos que completam mais um ano de existência no dia de hoje, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos por esta oportunidade ímpar de estarmos na tua casa, pelos louvores entoados, ó Senhor Deus, por tudo quanto foi feito aqui, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor. E da mesma forma como chegamos até a tua casa, leva-nos em paz de volta para os nossos lares. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que faça com que o rosto dele resplandeça sobre cada um de vós e vos dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.